Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Há um tempo atrás, Tiago Souza, um de nossos inscritos, disse que gostaria de saber curiosidades sobre os penteados de Michael, a evolução do cabelo que seguia com a moda, sobre a cirurgia de reconstrução pós-acidente e perucas. Hoje vou tentar matar pelo menos uma parte dessa curiosidade. Na década de 70, no auge do Jackson 5, Michael usava seu cabelo natural em um estilo afro. Para cuidar e manter desembaraçado, Michael usava um pente-garfo e às vezes um óleo leve, e chamava esses cabelos de seus afros coroa. No final da década de 1970 e início da década de 1980, ele usava bobs e água para fazer cachos. Por volta de 1981 e 1982, ele começou a usar permanente afro, Jerry Curls, que ficou marcado na era Thriller, tendo como característica ser mais curto em cima e mais longo na parte de trás, com caracóis soltos em cascata na testa. Em 27 de janeiro de 1984, Michael sofreu graves queimaduras em um acidente durante as filmagens de um comercial da Pepsi, onde fogos de artifício incendiaram o cabelo de Michael, sendo necessário passar por um processo de cirurgia reconstrutiva do couro cabeludo e implante capilar. Alguns acreditam que o uso de Michael Jackson de produto de styling contribuiu para o acidente. Este continha ingredientes como glicerina e hidratantes que podem ser inflamáveis, especialmente para cabelos afros texturizados. Para expressar sua dor ao ouvir essas suposições, Michael esclareceu que durante a filmagem só tinha usado água, o que de nenhuma maneira causaria tais ferimentos que sofreu como resultado. Atenção! As imagens a seguir são consideradas fortes para alguns indivíduos. Assista por sua conta e risco ou pule para 3 minutos e 18 segundos do vídeo. Michael sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau na parte de trás da cabeça. As queimaduras danificaram permanentemente os folículos capilares, resultando em uma área calva e cicatrizes no local. Para tratar as cicatrizes e a calvície resultante, Jackson foi submetido a múltiplas e dolorosas cirurgias reconstrutivas no couro cabeludo. O processo envolveu a utilização de expansores de tecido, implantes temporários em forma de balão, sob o couro cabeludo remanescente, para esticar a pele saudável e, em seguida, usá-la para cobrir as áreas danificadas pelas cicatrizes. A cirurgia permitiu que o cabelo saudável crescesse na área afetada, o que mudou o aspecto do seu cabelo natural, antes crespo e depois mais liso. Devido à extensão dos danos e às falhas que persistiram, Michael Jackson passou a usar perucas e extensões capilares na maior parte do tempo após o acidente para disfarçar a perda de cabelo. Michael tinha uma tatuagem preta na linha do cabelo para ajudar a camuflar a calvície e a peruca. Mas será que Michael ainda sentia dor devido à queimadura depois de tantos anos? Todo tecido possui terminações nervosas, que são danificadas e causam dor excruciante. Como sabemos, um nervo se conecta a outro, portanto, a dor é sentida em toda a área, não apenas na queimadura. Ao esticar a pele, mais terminações nervosas foram afetadas. Durante o processo de estiramento da pele, ele quase enlouqueceu de dor. Foi nesse momento que ele precisou tomar analgésicos, o que, como sabemos, levou a um vício para toda a vida. Ele descobriu que os analgésicos também ajudavam com sua dor psicológica, o que tornou ainda mais difícil parar de tomá-los. Infelizmente, Michael Jackson sentiu dores devido às queimaduras pelo resto da vida.
e como se deu o processo de evolução de seus penteados a partir do acidente. Ele passou a utilizar seu cabelo com permanente afro após a queimadura durante os anos de 1984, 1985 e 1986. De 87 a 89, ele usava extensões encaracoladas ou lisas. Na era bad de 1987, ele manteve parte de seu cabelo e penteou os caracóis adicionando extensões na parte de trás. Recomendado pela irmã Janet Jackson, Michael foi colocado em contato com Carol Lamery, uma destacada hairstylist e fabricante de perucas. Michael queria uma ondulação na frente e fez uso de cabelos com peças muito maiores e extensões para dar volume no topo. Stan Winston, renomado maquiador de efeitos especiais, animador e diretor americano, fez um busto de Michael Jackson especialmente para Carol trabalhar nas perucas de Michael enquanto ele estava ausente. Este busto é claramente do mesmo molde que Stan fez para o filme Ghosts. Muitos penteados famosos de Michael foram criados neste busto. Em 1991, na era Dangerous, o cabelo de Michael apareceu mais longo na frente e o estilo de agitação de ondas soltas, com as costeletas proeminentes, era mais apropriada para um astro do rock. Dizem que em 1992, no clipe Remember the Time, teria sido a primeira vez que Michael Jackson usou uma peruca completa, o que foi desmentido por sua hairstylist. Ela disse que a peruca era um pequeno pedaço de cabelo em barra e teria feito uma extensão, e ela nunca colocou ondulações nele. Em 1995, Michael adotou um novo visual para o lançamento de seu álbum History, cortando grande parte de seu comprimento atrás, mas mantendo o volume por cima, que foi tipicamente estilizada em uma parte central. No final dos anos 90, Michael começou a usar o comprimento no ombro, que acabaria de definir seu estilo para a próxima década. Nos últimos anos de sua vida, Michael usava peças de cabelos maiores, que cobria grande parte de seus cabelos naturais. Em 15 de novembro de 2006, usou uma longa peruca preta no World Music Awards em Londres ao apresentar We Are the World e receber o prêmio Diamante. Em 2009, ele voltou a usar uma peruca encaracolada para a turnê This Is It e chegou a usar uma camiseta escrita "Cachos para as minhas meninas", em homenagem às suas fãs. Após o pronunciamento da morte de Michael em 25 de junho de 2009, o seu irmão Marlon Jackson disse que a família decidiu enterrá-lo com uma peruca para que ele parecesse estar em seu último show. Até hoje me pergunto, por que ninguém pôde ver o caixão aberto e se despedir de Michael pela última vez? A título de curiosidade, Carol Lamery colocou em outubro desse ano as extensões, a peruca usada por Michael no World Music Awards e o busto feito por Stan Winston a leilão no site Julian's Auctions. O busto foi vendido a $4.480, a peruca em $5.760 e as extensões a $4.480. Bem, espero ter matado pelo menos um pouco da curiosidade. Você também pode sugerir um tema para os próximos vídeos. É só deixar nos comentários que verificaremos a possibilidade de produzirmos. Mas qualquer pauta tem que ser com muito respeito ao Michael, a este canal e aos seus inscritos, ok? Até lá!